Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Hoje vamos trazer para vocês uma entrevista do Greg Brady, onde ele diz que a mudança planetária está acontecendo. Há muitos indicadores científicos que mostram que a Terra e o Sistema Solar estão passando por mudanças que nunca haviam se produzido no registro da história humana. Muitos médios e canalizadores dizem que nós estamos entrando no início de uma mudança dimensional que já está provocando profundos efeitos na vida de todas as pessoas. Além disso, alguns preveem que na próxima década entraremos em um processo de ascensão para consumar as profecias de Jesus. Greg Brady é provavelmente a pessoa mais conhecida das que estão avaliando e revelando os fenômenos científicos. E todos esses fenômenos indicam essa mudança. É verdade que os polos magnéticos da Terra estão agora em pleno processo de mudança. Na verdade, isso acontece desde maio, junho e julho de 2002. E as publicações científicas são amplamente conhecidas e aceitas pela primeira vez que estamos em um processo de inversão polar. Nos anos 60, os geólogos estavam certos de que a Terra passava por uma inversão. E essa inversão acontecia de uma forma periódica. Eles sabiam por amostras subterrâneas de gelo e também de fósseis, e também pelas partículas magnetizadas que ficavam bloqueadas em certas posições no interior das rochas terrestres. Eles estavam tão seguros desse fenômeno que de fato haviam mapeado os últimos 4,5 milhões de anos. E os registros resultantes sugeriam que a Terra havia passado por 14 dessas inversões dos polos. Naquela época, em 1961 e 1962, os cientistas pensavam que a última inversão polar havia ocorrido na última glaciação, há mais ou menos 10 ou 12 mil anos, e estavam confiantes que ela iria voltar a ocorrer, mas não antes de vários milênios. Portanto, não havia com que eles se preocupar. Mas nos anos 90, os geólogos começaram a desenvolver esse tipo de informação. Se eles haviam dito que levariam milhares de anos para ocorrer novamente, começaram a dizer que pode acontecer, mas dentro de alguns milênios. Mas agora há evidências recentes que vêm das amostras do gelo ártico e também da Groenlândia, que mostra que isso poderia voltar a acontecer e de uma forma muito rápida, talvez dentro dessa mesma década. Agora sabemos que atualmente os polos estão se movendo. Não sabemos exatamente o significado disso, porque mesmo que tenha acontecido 14 vezes nos últimos 4,5 milhões de anos, nunca havia acontecido com mais de 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Os regulamentos da Força Aérea Americana, que dizem que quando os polos se movem entre 5 e 8 graus, as pistas dos aeroportos devem ser renumeradas para fazer com que os números correspondam com os rumos magnéticos para a visão dos próprios pilotos. O primeiro aeroporto dos Estados Unidos a cumprir essa norma foi Minneapolis, que investiu na ordem de $85 mil para renumerar e adequar as cabeceiras das pistas. Mas o que aconteceu no contexto temporal de maio, junho e julho de 2002, que foi descrito na revista Natureza, eles afirmavam que definitivamente estamos em um processo de inversão magnética. Os cientistas não têm ideia sobre qual será o impacto disso sobre as grades das forças eletrônicas e eletromagnéticas. E mais, não sabe o que isso significa para o sistema imunológico humano. Algumas modalidades de curas alternativas têm demonstrado a ligação entre o sistema imunológico e esse magnetismo. E também que nosso sistema imunológico poderia muito bem estar sintonizado com esses campos magnéticos da Terra. E nós sabemos que os pássaros e os animais migram seguindo as linhas desses campos magnéticos. Por isso especula-se que as mudanças que estão ocorrendo nesses campos magnéticos sejam os responsáveis pela mudança dos padrões migratórios dos próprios pássaros. E esses padrões se registram na Ásia e na América do Norte.
Essa mudança magnética também poderia explicar porque as baleias estão cada vez mais encalhando nas praias. As linhas de navegação que elas sempre guiaram, ou as linhas de navegação que sempre guiaram as baleias, agora estão conduzindo elas direto para a praia. Quando elas são devolvidas por biólogos para o mar, então elas voltam a se alinhar com as mesmas linhas magnéticas e a segui-las. E da mesma forma, elas voltam a se encalhar novamente, como se fosse um ciclo sem fim. Portanto, se analisarmos dessa forma, tudo isso que estou falando é de conhecimento geral. As revistas científicas mais respeitadas dizem que já estamos na mudança. E embora não saibamos o que isso significa, é importante que algo assim esteja sendo reconhecido por essa classe de literatura comprovada, e não por revistas especulativas. Mas quando foi reconhecida pela primeira vez essa mudança magnética? Bem, essa mudança aconteceu em junho e julho de 2002, e várias pessoas especulavam o que tinha acontecido. E também essas mesmas coisas foram publicadas em várias revistas da época. Mas será que iremos sobreviver a uma inversão polar completa? Qualquer resposta a essa pergunta necessariamente pertence ao domínio da especulação, porque isso nunca aconteceu na história dos registros humanos tradicionais. Por outro lado, existem tradições nativas e antigas, tradições bíblicas hebraicas, que sugerem ter acontecido uma mudança magnética antes da última era glacial, e isso foi há mais ou menos 10 ou 12 mil anos. Mas essas tradições sugerem que a última mudança pode ter ocorrido bem recentemente, há mais ou menos 3.600 anos. As lendas nativas falam de um dia, há mais ou menos 3.600 anos, quando o sol se levantou do oeste, como sempre foi, permaneceu no céu mais que um dia inteiro para se pôr no leste. Mas no dia seguinte, ele nasceu no leste e foi para o oeste, como faz hoje, ou como vimos no céu hoje. As tradições hebraicas também relatam esse evento, acrescentando que ocorreu durante uma grande batalha. Os antigos hebreus tomaram isso como um sinal de que um dos lados recebeu ajuda, porque estava na luz celestial o suficiente para terminar a batalha com vitória. Não podemos verificar isso pelas rochas ou pelos registros fósseis, porque 3.600 anos é um período de tempo muito curto para que tal evento se reflita neles. Tudo que temos são as tradições, as lendas e os mitos preservados em documentos escritos e também em documentos orais. No entanto, o que a tradição nos diz é que se algo assim vier a ocorrer, o povo da Terra sobreviveria. Seria um dia realmente muito estranho. Mas se as antigas lendas são verdade, se elas aconteceram e as pessoas aparentemente sobreviveram, o que nós não sabemos é como isso afetou as suas vidas. Mas nós teríamos alguma ideia de como essa mudança magnética poderia afetar a nossa consciência? E especula-se que há uma correlação entre o magnetismo e a nossa própria consciência. A fim de entender como essa conexão pode funcionar, é útil compará-la com a memória de um computador. Os campos magnéticos da memória se mantêm em seu lugar graças a uma carga elétrica, uma corrente elétrica, que está dentro do próprio computador, ou que está dentro do seu próprio cérebro. Quando as baterias do computador chegam ao fim, a carga se esgota e a memória se perde. E nós temos que reinstalar o sistema operativo. Dessa mesma forma, todos os pesquisadores e descendentes de povos indígenas acreditam que quando a Terra passa pelo que a ciência considera uma inversão magnética, passa também por uma enorme mudança e limpeza de sua consciência. Nada poderia sustentar todos esses padrões magnéticos que foram instalados. Portanto, quando formos despertados por essas mudanças, seremos conscientes de nossa verdadeira natureza, nossa verdadeira essência. E a memória de todos os males, todas as coisas ruins que aconteceram, todo o ressentimento, todo o excesso de ego e o que tivemos uns contra os outros, como indivíduos aqui na Terra e como nações, vai deixar de fazer parte dessa nova consciência, dessa nova grade que será formada pelo planeta. Olhando assim, muitas tradições preveem, sentem ou especulam que estamos nos aproximando do tempo que chamamos de a grande limpeza.
e que a limpeza está se produzindo ao nível da memória central consciente de cada ser humano. Então é possível supor que a memória está, de algum modo, ligada a esse campo magnético. E eu acho que sim. E acredito que devido aos estranhos relatos dos astronautas que saíram da Terra e viajaram para o espaço durante o programa Apollo, ao deixar a atmosfera da Terra e orbitar o planeta a muitas milhas da nossa superfície, os efeitos do magnetismo terrestre sobre eles eram significantes. E eles começaram a ter experiências para as quais não estavam preparados, nem haviam sido treinados. Experiências completamente inesperadas. Quando eles estavam no espaço e contemplavam a Terra, começavam a ter sentimentos e percepções, sensações que nunca tiveram quando estavam aqui no planeta. Conforme falei lá no início, eles estavam fora da magnosfera, ou seja, da grade de confinamento do planeta. E uma vez fora dela, eles receberam a energia diretamente da fonte. Isso significou algo muito diferente na vida de cada um deles. Assim também aconteceu com algumas pessoas que estavam na guerra do Vietnã. Eles voltaram completamente mudados. Aquilo, de certa forma, mudou eles, mudou todos eles. Para uns, a mudança foi tão dolorosa que nunca mais puderam sequer falar sobre o assunto. Mas para outros, essa mudança foi um catalisador, um divisor de água. E eles falam intensamente sobre isso. Eu creio que agora já existe um programa especial do Serviço de Radiodifusão Pública que documenta esses fenômenos com os astronautas, que nunca voltaram a ser os mesmos depois. Quando eles regressaram, alguns não sabiam o que fazer com a experiência que tiveram no espaço sideral. Alguns simplesmente se entregaram às drogas, ao álcool. Outros canalizaram essa mudança que ocorreu na vida deles em projeto positivo, projetos que reforçavam suas vidas. Um deles que podemos citar foi Edgar Mitchell, que fundou o Estudo de Ciências Noéticas, Organização das Ciências Noéticas. E ele fez isso em um esforço para corroborar o fenômeno da consciência humana. Outro astronauta empreendeu na busca pela Arca de Noé e acabou encontrando ela presa no gelo do Monte Ararat, exatamente onde a Bíblia diz que ela estaria. Então, isso implica que esses astronautas, devido ao fato de ter deixado o campo magnético da Terra, tiveram algum tipo de despertar espiritual. É claro que eles passaram por uma mudança radical, por uma catarse, quando saíram da influência do campo magnético da Terra. Vemos que algo similar também aconteceu quando observamos os campos magnéticos da Terra. Sua presença sobre a superfície da Terra não é constante. E os mapas de curvas disponíveis do Serviço Geológico dos Estados Unidos mostram intensas variações dos campos magnéticos sobre a superfície da Terra, onde eles existem em uma intensidade muito alta e eles também existem em uma intensidade muito baixa. Esses campos foram mudando com o tempo, e isso pode explicar por que a população humana migrava para lugares como de fato eles faziam antes. E eles faziam isso simplesmente por seguir essas curvas de nível magnético. O que acontece é que em lugares de campo magnético muito baixa, onde os campos são quase imperceptíveis, parecem produzir inovações e mudanças tremendas. Onde o magnetismo é tradicionalmente alto, são lugares de estagnação, onde a mudança, apesar de ocorrer, demora muito tempo ou ocorre de uma forma muito lenta. Se eu chegasse de outro mundo e não soubesse nada sobre as pessoas da Terra, e estivesse buscando um lugar onde a oportunidade de mudança fosse máxima, eu buscaria as curvas de valor zero. E se você observar um mapa atual do magnetismo da Terra, você vai encontrar uma curva de nível zero que ocorre ao longo da costa oeste da América do Norte, saindo da costa da Califórnia até o Alasca. Em outras palavras, o magnetismo ao longo da costa oeste é quase nulo. Quando pensamos na costa oeste, pensamos na aloucada Califórnia. Todo mundo quer ir para a Califórnia. Bem, a verdade é que a Califórnia é uma semente, uma das várias sementes, e tradicionalmente tem sido muito inovadora em tecnologia, ciência, moda, finanças, arte, porque ali há uma oportunidade de mudança tremenda. Dentro da América do Norte, a outra face disso tudo seria a zona de mais alto magnetismo, onde os campos magnéticos são mais intensos.
E são encontrados dentro de alguns estados do sul os mesmos estados que são considerados tradicional e conservador. Isso não significa que ali não possa haver nenhuma mudança. Em vez disso, a mudança leva muito tempo e as pessoas precisam de uma boa razão para sair da vida que sempre tiveram ou para mudar o que estão sempre fazendo. Então, onde o campo magnético é menos denso, as pessoas estão mais abertas para o que surge no momento. Está aberta a mudança e ponto. Isso não significa que as mudanças seja boa ou seja ruim, nem certa nem errada. É muito importante que isso fique claro. A consciência das pessoas é que vai determinar como irá se realizar essa mudança. Eu vou dar um exemplo irônico disso. Existe uma curva de nível zero que corre justamente na metade do Oriente Médio. Na verdade, corre quase diretamente sobre a zona do canal Suez, passando sobre Israel ao longo de toda a costa do Mar Vermelho. Justo nessa zona existe uma curva de nível zero. Isso supõe que a zona é favorável à mudança. Mas novamente o caminho para chegar à mudança, seja pacífico e construtivo ou destrutivo ou colérico, ele é determinado pela ciência para as pessoas que vivem ali. Portanto, não é boa nem é má. É simplesmente uma oportunidade para mudança. Ao mesmo tempo, as curvas de maior nível de magnetismo de todo o planeta estão tradicionalmente sobre as partes antigas da União Soviética, da Rússia e da Sibéria. Sabemos que nessa parte do mundo está localizado um sistema estacionário e que quando vem alguma mudança, ela tem sido lenta e também muito dolorosa, de longo prazo, e tem produzido muito sofrimento para as pessoas que vivem ali. E quando os eventos acontecem, eles acontecem como se fosse um efeito cascata, quase que da noite para o dia. Então as correlações entre a consciência humana e as oportunidades para essa inovação, para essa mudança, para fazer as coisas de uma maneira nova, e o magnetismo do nosso mundo são muito interessantes. A Terra tem muitas regiões de alto e baixo potencial de mudança. E todo mundo vai querer saber qual a melhor maneira de lidar com as mudanças que estão ocorrendo no nosso mundo. Essas mudanças que estão acontecendo em conjunto para toda a humanidade. E eu vou ser o mais breve possível. Creio que a resposta para isso talvez seja melhor criptografada nas palavras de nossos antecedentes. Os antigos essênios, em um texto de mais ou menos 2500 anos, eles nos lembram da nossa relação com o mundo e a relação que o mundo que nos rodeia. E diz simplesmente que o nosso mundo é nada mais nada menos que um espelho daquilo em que nos tornamos, ou um espelho daquilo em que tornamos nós mesmos. Quando olhamos as coisas dessa maneira, um mundo que parece cruel, estúpido, colérico, que traz sofrimento a nossos irmãos e irmãs em todo o nosso planeta, este mundo é um espelho daquilo que nos tornamos como indivíduos, famílias, sociedades e nações. Não é bom ou mal, nem certo nem errado. É apenas um reflexo do que somos. A condição do planeta é um mecanismo de feedback. É como se fosse uma retroalimentação. O que você faz, você recebe de volta. Então, se você maltrata o planeta, você recebe isso de volta. Então, se queremos ver a mudança em nosso mundo, devemos nos tornar essa mudança no nosso dia a dia. Se queremos ter paz, tolerância, compreensão, compaixão e perdão, isso num nível global, devemos nos tornar isso. Devemos nos tornar na mesa de jantar com nossas famílias, devemos nos tornar isso nas escolas, na nossa comunidade. Devemos pedir que nos eduquem através da paz, da compaixão, da compreensão. Isso não é uma coisa enfadonha, não é uma coisa cansativa ou chata. Isso pode ser excitante, mas não pode ser brutal, estúpida, cruel ou insensível. Em nossas vidas diárias, cada momento de cada dia, fazemos a escolha que nos nega ou afirma a vida em nossos corpos. Porque estamos ligados a toda essa rede. Todas as nossas escolhas individuais ficam depositadas nessa resposta coletiva do nosso próprio futuro. Se queremos ver uma mudança coletiva, devemos nos tornar essa mudança de uma forma individual. E nós temos uma data, de 2012, que muita gente está dizendo que é o início da mudança global ou a ascensão. O que será que vai acontecer de verdade? A data de 2012 é interessante porque aparece nas tradições maias e egípcias.
em algumas tradições cristãs e inclusive no código bíblico, que em si mesmo é algo muito controverso. Tenho a sensação de que a data poderia ser qualquer data. Se nos concentrarmos em uma data e vivermos nossa vida nos preparando para a mudança nessa data, nós vamos perder a nossa própria vida, esperando que esse dia aconteça. Do meu ponto de vista, basta que limitamos simplesmente a viver o máximo cada dia, que conciliemos as experiências que nos cruzam cada dia com o nosso caminho, que aproveitemos as oportunidades de honrar a vida, de honrar as mútuas relações, de honrar as pessoas que te respeitam, de honrar as pessoas que te amam, sendo honesto, confiável, carinhoso, compassivo, vivendo isso cada dia da sua vida. E já estamos nos preparando para qualquer coisa que poderia vir a acontecer em 2050, em 2060, em qualquer outro dia, ou em qualquer momento que isso venha a acontecer no nosso futuro. Eu conheço pessoas que estão vivendo suas vidas guardando recipientes cheios de água e comida, preparando para esse grande dia ou o dia que essa mudança vai acontecer. Eu até entendo e acho que seria interessante ser autossuficiente. Eu também entendo o que elas estão expressando, mas vejo também que dedicam muito de suas vidas a se preparar para esse dia e perdem a beleza e o mistério da vida que desabrocha a cada dia de sua vida. Perceber essa beleza e esse mistério é o que nos prepara para os nossos maiores desafios. Então, basicamente, se quisermos aproveitar essa mudança com o melhor resultado possível para nós, a chave está em que vivamos cada dia dando de nós mesmos o máximo amor e compaixão. É por isso que devemos viver cada dia de maneira consciente, estar consciente das oportunidades, reconhecer as oportunidades que vêm do seu modo. Cada dia nos oferece a oportunidade de sermos tolerantes uns com os outros, de sermos tolerantes com religiões, sistemas, crenças, de perdoar alguém que nos tenha magoado ou que nos tenha irritado, de alterar nosso julgamento sobre o que deveria acontecer ou não com o nosso mundo. Se podemos conciliar todas essas coisas que passam por nós e na sequência disso saber que ao mudar a forma como nos sentimos, podemos mudar a química do nosso corpo, então estaremos preparados para qualquer transição que a Terra venha passar. E eu sei que isso faz sentido para todas as pessoas. E há algo verdadeiramente muito importante a dizer para vocês só para finalizar esse vídeo. Pela primeira vez em nossa história, o destino de nossa espécie, de toda a espécie, repousa sobre as escolhas de uma só geração. E o que acabamos de fazer é falar do que consiste alguma dessas escolhas. Portanto, pensando de uma forma geral, o que você faz para a sua vida, o que você faz com a vida das outras pessoas, é a coisa que você recebe de volta. Essa mudança magnética reflete simplesmente isso. São os espelhos dos essênios, são as tradições hebraicas, são as tradições bíblicas. O que você dá, você recebe de volta. É simples assim. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.